O esvaziamento dos plenários da Câmara e do Senado ajudou a baixar ao longo desta semana a temperatura do mal-estar entre Legislativo e Executivo, com a decisão do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, em manter a alíquota reduzida em 8% da cobrança da contribuição previdenciária sobre a folha salarial dos municípios. Esse assunto ainda está rendendo e tem mal-estar na relação entre Executivo e Legislativo, como conta agora o repórter Carlos Alberto. O recesso desta semana nos plenários da Câmara e do Senado acabou por diminuir as tensões na crise entre o Executivo e o Legislativo, após o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, anular pontos da medida provisória do governo e decidir pela manutenção da desoneração da folha salarial dos municípios com até 156 mil habitantes. O gesto de Pacheco gerou mal-estar entre os técnicos do Ministério da Fazenda e articuladores políticos do Palácio do Planalto. A decisão do presidente do Senado gera, em 2024, um impacto negativo de 11 bilhões de reais nos cofres do INSS. O dinheiro deixa de ser arrecadado pelos municípios, que atualmente pagam apenas 8% de alíquota previdenciária. No Ceará, as 179 cidades contempladas com a medida deixarão de recolher, neste ano, 700 milhões de reais para a Previdência Social. O conflito entre Senado e Planalto levou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a defender um compromisso dos três poderes em defesa da arrumação das contas públicas. Com um tom também de moderação, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo está tentando atender o pleito justo dos prefeitos, mas também manter um equilíbrio fiscal e previdenciário. No meio do fogo cruzado estão os prefeitos que não abrem mão da alíquota previdenciária reduzida. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Uma briga, jornalista Beto Almeida, que tem implicação política, pré-eleitoral, financeira, fiscal e também de equilíbrio. De um lado, os prefeitos alegam que esse dinheiro que deixa de ser transferido para o INSS vai ajudá-los a manter o equilíbrio das contas municipais. Do outro lado, o governo federal, na certeza de que abrir mão de 11 bilhões de reais por ano significa dizer que é contribuir para ampliar o buraco na Previdência Social. Em meio, nesse cabo de guerra, nessa corda esticada de um lado e de outro, alguns mais entusiasmados com a defesa de uma Previdência Social mais forte, querem, dentro do governo, evitar que vá à frente, que continue a desoneração da folha salarial nesse patamar de 8%, enquanto outros fazem ponderação na articulação política para o governo federal não abrir a caixa de vespeiro e brigar com os prefeitos, no momento que é crucial, tanto no cenário da eleição municipal, quanto a caminho de 2026. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E aí, Beto Almeida? E aí, Luziano, que eu acho o seguinte, tá faltando equilíbrio, né? Você usou essa palavra. De quem? Da Previdência Social, do INSS? Tá faltando equilíbrio, Luziano, principalmente do Congresso Nacional e dos prefeitos, das entidades municipalistas, porque o Brasil, na realidade, ele precisa mesmo desse equilíbrio fiscal a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E a Previdência Social está aí para mostrar que ela não aguenta esses favores com o chapéu alheio, essas cortesias com o chapéu alheio. Essa conta, Luziano, vai pesar e vai pesar num futuro bem curtinho, daqui a pouco, nessa coisa da Previdência Social. E aí, como é que fica? O problema, Luziano, é que se calcula tudo pelo impacto político, o imediatismo. Não se pensa na questão do país como um todo. Hoje nós estamos falando isso, porque os municípios estão fazendo essa pressão, porque agora é ano eleitoral e ninguém quer se desgastar com os prefeitos. Aí a base aliada do presidente Lula e os aliados do presidente Lula diz o seguinte: olha, o senhor pode ficar mal no Nordeste, porque os municípios do Nordeste são os que vão ser mais contemplados com essa questão toda. Se o senhor de repente for contra isso, vai poder perder voto na região onde o senhor é mais votado. Mas aí, ninguém pensa no país. Ninguém pensa no país agora, para mais adiante. Eu lembro quando lá atrás, lá no governo Dilma Rousseff, todo mundo reclamava das tarifas de energia elétrica que estavam caríssimas, e começou o Congresso Nacional e começou aquela discussão que tinha que baixar.
A Dilma, por decreto, foi lá e baixou as tarifas de energia elétrica. O que aconteceu, Zenô? Foi 2016, se eu não me engano, nós passamos um ano com a energia baratinha. Depois disso, lá vem o rombo. 200 bilhões de reais que nós tivemos que pagar, nós os consumidores. Sabe por quê? Porque lá na decisão prevaleceu só o argumento político, eleitoreiro na época. E aí agora nós estamos... Você defendia esse argumento, né, da redução da... Continuo da taxa, defendendo. Você defendia... Eu continuo defendendo. Você defendia a redução do custo da energia elétrica, olha só, sem Dilma, se preocupar com o amanhã. Eu não estou falando sobre o presidente ou presidente da A ou B. Você defendia. Eu lembro aqui, defendendo. Marcos Furlan, resgate as gravações daquele momento. Pode resgatar, mas está lá o Beto Almeida. Tem sim que reduzir o custo da energia. Entenda. Eu estou defendendo, escute e os nossos ouvintes vão entender isso aqui. Eu continuo defendendo, eu vou desviar aqui do que eu estava conversando, que era sobre essa questão aqui dessa reoneração da folha da Previdência que os prefeitos ficam batendo. Mas vamos lá, em relação à energia, eu continuo defendendo, só que não pode ser por decreto, não pode ser por medida provisória, tem que ser por outros meios que se busque, por exemplo, a redução de custos. Aí sim, Luzenor, tem que haver. Não vamos voltar agora aqui para a Previdência, que eu acho também que tem que se discutir uma forma de encontrar um meio termo que atenda os municípios, mas que não simplesmente crie um buraco fiscal que atinja o governo e atinja a Previdência. Nós falamos aqui há pouco de jabuti. O que os prefeitos estão querendo é isso, é mais um jabuti. Essa questão que estava sendo discutida da desoneração da folha não era para as prefeituras. Você sabe muito bem disso. Era para 17 setores da economia que são os que mais empregam. E qual era a proposta do Zenor? Era garantir que esses segmentos que mais empregam, eles não fossem tão, vamos dizer assim, pressionados pelo pagamento de impostos. Aí vamos reduzir porque eles geram empregos. E as prefeituras? Como é que se justifica? É um jabuti. Então, nesse caso, é um prejuízo que se causa, inclusive, para o governo que não consegue atingir a meta fiscal dele, mas para a Previdência Social.